paz do Senhor, uma boa noite a todos. Quero estar trazendo uma palavra ao seu coração, que está em João, Evangelho de São João, capítulo 6, verso 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está trazendo essa palavra para mim e para você nessa noite sobre a vida eterna, aonde ele diz: Eu sou o pão da vida, e ele diz: Eu sou a água da fonte. Nós estamos passando um período muito difícil, de muitas aflições, de muito choro, de muito sofrimento, mas a palavra de Deus diz também que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele fala comigo e com você nessa noite: eu sou o pão da vida, eu sou a água da fonte. Aquele que crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele que crê que Jesus derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Amados irmãos, quando nós se encontrar no céu, não vai haver choro, não vai haver sofrimento, não vai haver lágrimas. Nós estamos passando um momento muito difícil, onde muitas das vezes as pessoas não conseguem, quando falece um amigo ou falece um parente, não conseguem nem dar um velório para aquela pessoa, um enterro digno, de honra, por tudo que aquela pessoa fez nessa terra, uma pessoa que a gente ama, um querido da gente, uma querida. Mas a palavra que Deus traz para mim e para você, você que às vezes está aí triste, angustiado, não sabe mais o que fazer porque perdeu uma pessoa que você ama e você não está aceitando isso, você está angustiado e você só pensa nisso todo momento. Jesus está dizendo para você nesta noite: eu sou o pão da vida. Todo aquele que vem a mim e coma desse pão nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida, aquele que bebe dessa água, ele nunca mais terá sede. Está falando da vida eterna, está falando do céu. Hoje nós servimos a Deus, tentamos fazer o melhor nessa face da terra para poder dar um bom testemunho do Evangelho, para poder representar Jesus nessa terra, falando da tua palavra, semeando a semente do amor. Talvez você esteja entristecido, angustiado, mas ele está dizendo para você: eu sou o pão da vida, é nele que há vida, é nele que há abundância, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está te chamando nesta noite para ter um particular com ele, para você comer desse pão que vai te levar para o céu, para você beber desta água que vai te levar para o céu. Ele é a água da fonte, porque todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nós podemos desfrutar do pão do céu e da água da fonte. Ele vai dizer também no Evangelho de São João, continuação aqui, no capítulo 11, vai falar de uma passagem bem conhecida de Lázaro, que ele morreu. Lázaro, e Marta e Maria eram amigos de Jesus. E Jesus, quando percorria em algumas cidades, em algumas regiões ali, pregando a tua palavra, chegou uma notícia a ele de que Lázaro, ele estava enfermo. E Jesus continuou ali semeando a tua palavra, ouviu isso e ficou com certeza preocupado, porque o seu amigo estava enfermo. Mas diz a palavra de Deus que Jesus foi à casa de Lázaro, Jesus foi ao encontro de Marta e Maria. E quando ele vai ao encontro dessas mulheres lá, já tinha pessoas na casa, amigos, pessoas que conheceu Lázaro,
Pessoas que conheciam Marta e Maria já estavam todos lá para confortá-los com alguma palavra, para estar com ela naquele momento de aflição, naquele momento de sofrimento. Talvez hoje você está na sua casa e não tem ninguém para te apoiar, talvez não tenha ninguém para te trazer uma palavra de conforto, talvez você se sente sozinho neste momento. Mas Deus está dizendo que você não está sozinho, Ele está com você aí agora. Ele está aqui comigo agora. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso Deus verdadeiro, Ele está aí com você agora. Em Provérbios 20, 27 vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada de Deus e ele esquadrinha cada parte do seu ser. Ele te conhece, ele me conhece, ele sabe o desejo do meu e do seu coração. Talvez você está passando por aflição, talvez você está passando por alguma dor interna, talvez você está tendo uma ferida na alma que precisa ser cicatrizada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você já é um servo de Deus, talvez não é. Talvez você é uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor. E Jesus está dizendo para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou Jesus. Ele está dizendo para você: eu sou o caminho. Volte para mim, volte para o meu caminho, volte para o caminho que conduz à salvação. Tem o caminho da porta aberta, espaçosa, e tem o caminho da porta estreita. Qual caminho você está escolhendo? Qual caminho você está trilhando? O caminho da porta aberta é aquele que vai conduzir para a perdição. É aquele que vai te condenar eternamente. Mas o caminho da porta estreita é aquele que vai te conduzir para a salvação, vida eterna. É difícil, aqui na terra nós perdemos os nossos pais, perdemos nossos entes queridos, perdemos nossos amigos. Muitas das vezes pensamos que não vamos aguentar tamanho a dor que está apertando o nosso coração, dá aquele nó na garganta. E nós chegamos a faltar ar e as lágrimas descem sobre os nossos rostos. E não tem ninguém para dividir muitas das vezes essa dor que está no nosso coração. Mas o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente em nossa vida. A Bíblia diz que aquele que serve a Deus, aquele que crê em Deus e aquele que busca servir a Deus, aquele que renuncia a tudo lá fora, aquele que renuncia os desejos da carne para servir a Deus, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus faz morada. O Espírito Santo de Deus faz morada dentro dessa vida. Se você é afastado do caminho do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está falando contigo e ele quer que você volte para o caminho que vai te conduzir para a salvação. Nós temos muitas pessoas que não aguentou, não resistiu a esse vírus. Nós temos amigos que nós perdemos, que são servos e servas de Deus. Mas o que consola então, Edivaldo, neste momento de sofrimento? O que nos consola? O que nos consola é que essa passagem bíblica no Evangelho de São João, capítulo 11, que fala dessa história de Lázaro. Lázaro, ele foi ressuscitado ao 4º dia. Jesus, quando chegou, mudou a história, fez aquele homem sair da sepultura. E Jesus fez um grande milagre naquela família. Só que Lázaro, mais tempos adiante, anos se passam. Mas Lázaro, ele precisa morrer. Porque a vida de Lázaro não é aqui na terra. Jesus, quando ouve falar de Lázaro, da enfermidade, ele fala: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que nós hoje em dia possamos saber que Jesus, ele pode ressuscitar. Tem muitas pessoas que estão nos hospitais desenganados pela medicina. Só que essas pessoas, elas recebem um milagre, uma cobertura de oração do povo de Deus, e aquela pessoa que está lá acamada naquele hospital, entubada,
ela começa a sentir algo diferente dentro dela, ela começa ali voltar a viver, voltar à vida. E o milagre acontece. Então Jesus, ele faz o milagre ainda acontecer. Talvez você está entristecido, meu irmão ou minha irmã. Dobra o seu joelho e ora, consagra, faz jejum, faz propósito com Deus, coloca a vida no altar mesmo, se dedica a essa vida. Quando minha mãe estava doente, eu fiz consagrações, jejum, propósito com Deus, entrei em oração, intercessões pela vida da minha mãe. Só que foi a vontade de Deus recolhê-la. Foi a vontade de Deus levar minha mãe. E quando eu estava em casa orando, pedindo a Deus uma palavra, porque nada me confortava. Mesmo servindo a Deus, mesmo conhecendo um pouquinho a palavra de Deus, nada me confortava. Mas quando eu vi o texto bíblico dizendo: bem-aventurados são aqueles que morrem em Cristo Jesus, aquilo me confortou, porque eu sabia que ela estava num bom lugar. E o que Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta noite, talvez está afastado do caminho do Senhor. Ele disse no verso 25 do Evangelho de São João, capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele está dando uma promessa aqui para mim e para você. Ainda que morra nesta terra, ainda que do pó você veio e do pó você vai voltar, vai chegar um dia que ele nos ressuscitará para morar com ele no céu, para louvar e engrandecer, exaltar o nome santo de Jesus. E quem vive e crê, nós que estamos vivos e estamos crendo em Deus, e você crê em Jesus, não morrerá eternamente. Então nós precisamos perseverar em espírito e em oração. A Bíblia diz que nós precisamos vigiar e orar. Então tudo que nós formos fazer, nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos vigiar e orar, vigiar e orar. Há algo que eu ouvi uma vez e eu aprendi e eu achei muito bonito, é sobre o barco. O barco ele tem 2 remos. Se você pegar um lado do barco e ficar remando só um lado, você vai ficar rodando pro lado direito, pro lado direito. Se você ficar com o barco remando só de um lado, você vai continuar rodando. É assim a vida com Deus. Nós não podemos ficar só aqui, ó, na obra sem fé, obra sem fé. Fica rodando. Ou então só fica na fé e sem obra, não age. Aí fica rodando. Agora se tiver junto, ó, fé e obra, fé e obra, fé e obra, fé e obra, o barco vai seguindo adiante, e nós vamos rumo ao céu. É isso, irmão, meu amado irmão, é isso que Deus quer de mim e de você, é fé e obra. É isso que nós estamos fazendo. Então ele está dizendo para mim, para você: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você perdeu seu ente querido, você está vivo, então continua crendo, continua servindo a Deus. Porque quando eu chegar para buscar a minha igreja, ou vim buscar você individualmente, você vai para o reino de Deus. Mas vai chegar o dia ao qual ressuscitarei todos aqueles que dormiram no Senhor primeiro, e depois ele arrebatará a igreja. Então vamos procurar estar firme no caminho do Senhor, vamos procurar estar servindo a Deus de todo o nosso coração. Nós vamos ter luta, vamos ter aflições, não é fácil mesmo, mas Deus está conosco. Eu quero trazer a palavra para você
que está afastado do caminho do Senhor e perdeu seu ente querido e está a ponto de entrar em depressão, está até tirar a própria vida. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Não desligue esse vídeo, não sai desse vídeo agora. É com você que Deus vai falar. No Evangelho de São João, capítulo 6, verso de número 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lembre-se disso. A vontade de nosso Deus é que todos nós continuamos olhando para Jesus, sabendo que Ele é o Deus de milagre, é o Jesus que faz milagre na terra e é o Jesus que faz milagre no céu. Porque se nós morrermos aqui nessa terra sem Jesus vir buscar a igreja, nós temos a certeza e a convicção que Jesus nos ressuscitará no céu. Eu peço a você que fique com essa palavra ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha consolar os seus corações, o meu coração. Nós estamos vivendo nessa face da terra um momento de luto, um momento de aflição, de muitas percas. Mas nós não podemos desanimar, pois a palavra de Deus vai dizer que nada nessa terra se comparará com a glória que há de ser revelada. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que você fique com essa palavra. Se você achar por bem, também pode compartilhar. E que Deus venha nos fortalecer. Ore por mim, ore pelo meu ministério. Estamos juntos, tá bom? Estamos juntos. Se apegue em Deus, se fortaleça em Deus, porque Ele é contigo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, uma boa noite. Que todos tenham uma boa noite, um bom descanso, tá bom? E que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Amém?